Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. No vídeo de hoje do canal, tudo sobre São Paulo e Mirassol, hoje às 19h30 da noite, além de mercado da bola, atualizações sobre a Arboleda e muito mais no vídeo de hoje do canal. Então, vamos embora pro vídeo. E está conseguindo lugar no time, Luciano. E aí, de novo, é muito mais uma questão hoje do Rames Rodrigues do que do Carpini, porque nem com o Dorival o Rames Rodrigues conseguiu, né? Quando ele fala nessa resposta, a gente mostrou da lista de inscritos, a Marília falou da lista de inscritos do Corinthians, o São Paulo ainda não inscreveu 4 vagas. E o Carpini fala, Michel Araújo, Rafinha e Rames, que estão na mesma condição, não foram inscritos. E aí teria uma 4ª vaga, que poderia ser do Luan, ou de algum outro reforço, e o São Paulo ainda procura alguns reforços para essa temporada. Eu imagino que, na minha análise, e é bom que o Carpini possa falar, que o jogo possa mostrar, que não existe aqui, da minha parte, perseguição ao Rames Rodrigues. Existe apenas uma constatação que o Rames Rodrigues esteve atrás dos outros em 2023 e continua atrás dos outros em 2024 por motivos que pertencem ao Rames Rodrigues e não ao técnico do São Paulo e não ao comentarista de óculos com aro grosso, certo? A questão é para o Rames Rodrigues pensar o que ele quer da carreira dele. Né? Se ele quer batalhar por um lugar no time, ou se ele quer, na base do gogó, ganhar a posição. Na base do gogó ele não vai ganhar. E quanto mais o time joga, mais o torcedor percebe que existem outros jogadores à frente do Rames Rodrigues. Né? Então essa é uma questão que vai ficar, na minha opinião, até o jogo do Palmeiras, a minha concepção. Se o Rames Rodrigues der algum sinal de reação até o jogo do Palmeiras, no dia 4, ele pode pertencer ao elenco do São Paulo. Se ele não der, possivelmente ele não vai continuar no São Paulo. Essa é a minha impressão, né? Pelo que foi a pré-temporada, esse início. E a gente, lembra, na sexta-feira, estava ocorrendo o treino no Morumbi. A gente, a não ser que o Rames Rodrigues não fique nem no banco. Foi o que acabou acontecendo, certo? Ele não ficou nem no banco. Então essa coisa vai sendo protelada, mas chega uma hora que a temporada, e para o São Paulo a temporada já vai começar, antes mesmo da Supercopa, no jogo contra o Corinthians em Itaquera. E aí precisa ver se o Rames Rodrigues está afim ou não de participar dessa disputa, então, literalmente, que o jogador tem que lidar. Né? É só essa situação. A cada jogo que ele não participa, outros vão passando à frente. E agora, de fato, eu acho talvez o mais interessante deles tenha surgido para essa função, que é o Galo é mais jovem, ele é mais completo. Então, assim, ele é um jogador que se cuidou absurdamente depois da cirurgia. A torcida do São Paulo gosta, ele foi artilheiro do Paulista no ano passado. Ele foi uma das contratações mais caras da história do São Paulo recente. O Galo vai cavar um lugar, senão como titular, ele vai, a cada minuto que ele entrar, ele vai aproveitar. O Eric também vai fazer isso, o Ferreirinha também. E o Rames tem que fazer também. Né? Ele vai ter que começar do banco, porque o time titular hoje tem donos, entre aspas, por méritos dele. O Luciano construiu essa coisa vindo do banco ano passado, ele virou reserva do São Paulo, certo? Hoje ele é titular. Então, depende muito também do jogador. Nenhum jogador hoje joga apenas com um nome, né? Então eu acho que ele tem que entrar nessa, partindo de baixo, partindo do banco, se colocando à disposição para jogar 10, 15, 20. Porque, imagine, Mirassol vai ter troca, contra a Portuguesa no sábado vai ter troca também, antes de chegar o Corinthians, antes de chegar o Palmeiras. Se deixar para depois do Palmeiras, como você está sugerindo, Tironi, talvez já tenham... Se o São Paulo tiver sucesso, digamos, contra o Palmeiras, aí ninguém vai falar de Rames, cara. Você sabe disso, né? O futebol é assim. Quando o São Paulo ganhou do Flamengo, ninguém estava falando do Rames. Ninguém notou que ele não entrou nenhum minuto no jogo. Porque o futebol é feito... A coisa mais importante do futebol é a partida de futebol. A seguinte, a próxima. Isso não é lugar comum, é a prática. E o Rames precisa jogar, né? Precisa estar à disposição para jogar. Por enquanto ele não tem estado, né? Desde aquele jogo contra o Atlético Paranaense que ele não fica mais no banco. Talvez seja uma situação desconfortável, mais para ele que para o treinador, viu, Tironi? Eu acho que é mais para ele que para o treinador. Então só deu para o Thiago Carpini dar um treino completo. Foi agora cedo, vai ter a apresentação, os jogadores vão almoçar e depois já seguem para o aeroporto de Congonhas para um voo fretado para São José do Rio Preto, onde o time fica concentrado para o jogo de amanhã contra o Mirassol. A vitória foi boa também para uma confiança do treinador. Primeiro porque o Thiago Carpini começou o ano fazendo pré-temporada no Juventude. Quando o Dorival aceita
a proposta da CBF para ser técnico da seleção, o São Paulo já tinha 3 dias de pré-temporada e ainda não havia o técnico substituto definido. O que aconteceu, a primeira das 2 semanas de pré-temporada do São Paulo, foi sob o comando da comissão do Dorival. O Lucas Silvestre, filho e auxiliar do Dorival, e o Pedro Soteiro, que também é auxiliar do Dorival. No sábado, uma semana exatamente antes da estreia do São Paulo, houve a transição. Os 2 profissionais deram o último treino já sob o olhar do Carpini, que tinha sido contratado. E aí o Carpini teve de segunda a sexta 6 treinos para poder montar a equipe. Assim, grandes mudanças até na formação escolhida pelo treinador em relação àquela que terminou no ano passado a temporada. Sem o Nestor, que passou por uma cirurgia, só volta em março, sem o Arboleda, o Rafinha e o Michel Araújo, que estão fazendo um cronograma especial de recuperação, não devem inclusive viajar para Mirassol para o jogo de amanhã. Só que a gente viu alguns pequenos detalhes, por exemplo, marcação de pressão do ataque, o Lucas mais do lado esquerdo, onde saiu o pênalti do primeiro gol, do que do lado direito, como era com o Dorival, e também jogando meio livre ali no meio, ele criou o segundo gol numa jogada de meio, o Wellington Rato, uma boa estreia de temporada, foi bem, o ataque do São Paulo num todo foi bem. A defesa não comprometeu, o Santo André chegou muito pouco, então o resultado foi bastante comemorado. São Paulo tem 4 reforços garantidos, saíram muitos jogadores, o elenco diminuiu, não veio muita gente da base, a Copa São Paulo foi meio decepcionante, só 2 jogadores que disputaram a Copa São Paulo subiram, o William Gomes e o Negrutti, e o São Paulo, embora tenha começado o campeonato com essa base, com alguns desfalques, com a volta do Nicão, com o Galopo e o Igor Vinícius, que não jogaram praticamente na próxima temporada, está disputando o estadual, mas de olho em pelo menos mais 2 reforços. Um jogador de área para ser um substituto do Caleri quando ele não puder atuar, ou até para disputar a posição, e claro, com o Wellington apenas na lateral esquerda e precisando renovar contrato que termina em 2024, um lateral esquerdo também será observado no mercado. Nada muito urgente, Mari, porque o São Paulo também é exemplo do Palmeiras, só joga Libertadores em abril, mas o mercado do São Paulo ainda não está encerrado, pelo menos por enquanto. E o Carpini, lógico, muito contente com essa primeira vitória. Ele tem mais 3 partidas antes do primeiro grande desafio, que é a estreia na Supercopa, o jogo único, a chance do primeiro título como técnico do São Paulo. Mesmo que seja reserva, mas o São Paulo também não pode ser refém do Rames. Desde que o Carpini chegou, é todo dia. E o Rames? E o Rames? Rames. Calma, é um jogador interessante, um jogador... Mas é pelo preço, Breyer, é pelo quanto que tá gastando, quanto tá exigindo de um São Paulo que tá sem dinheiro, sabe? Então, mas esse São Paulo funciona sem o Rames. Fosse um time que tivesse carência de então libera a folha salarial. Então, aí é com a diretoria. A diretoria que tem de tomar essa decisão. Não pode cair no colo do Carpini a missão de fazer o que até o Dorival teve dificuldade, que é fazer com que o Rames tenha essa dinâmica no meio campo. Com esse time que o Carpini pretende, Luciano, Lucas com muita liberdade de movimentação, isso exige muita dinâmica do jogador, muita entrega. O Rames está disposto a isso? Vai conseguir se adaptar? Então, nesse ponto, é preciso respeitar as características do treinador e o que o campo vai dizer. Quando o Rames tiver oportunidade, se ele entregar, se ele estiver mostrando mais que o titular, aí sim, aí justifica a pauta Rames. Mas nesse momento... até no calendário, né, do São Paulo. Exato, mas nesse momento não pode virar uma coisa de tratar o Rames como algo maior que o processo do time. O Rames já teve problema na Europa com o Zidane, com o Rafa Benítez na época do Everton. É um cara que muitas vezes vai pro atrito com o técnico quando não consegue jogar. Então, por isso, o São Paulo precisa ter muita cabeça fria e bancar também as decisões do treinador, mesmo que seja, num primeiro momento, manter o Rames como reserva. A Arboleda tá fora, Rames Rodrigues tá fora, Michel Araújo tá fora, né? Rafinha, todos eles vêm fazendo um trabalho de recondicionamento físico, ainda não vão estrear no Paulistão. Mas o que eu quero dizer para vocês é que o Arboleda, além de estar fazendo esse trabalho físico, esse trabalho de carga, né? Esse trabalho de carga muscular, né? O jogador voltar bem fisicamente. Essa semana vai ser uma semana importante para o jogador ter mais conversas em relação à renovação de contrato. Lembrando que o São Paulo apresentou uma proposta, o jogador, existe a possibilidade de ter algumas situações nos Emirados Árabes, na Arábia Saudita também, pode pintar oferta, lembrando que no meio do ano o Arboleda pode assinar pré-contrato, pode até assinar pré-contrato com outras equipes aqui no Brasil e fora. Então o São Paulo quer renovar com um jogador de 33 anos, que tem uma história no São Paulo, a torcida gosta muito do Arboleda, o Arboleda tecnicamente é um zagueiro que dispensa comentários, existem algumas diferenças ainda nessas conversas, então o São Paulo, claro, essa semana ele ainda fazendo esse trabalho de recondicionamento aqui no CT, aqui em São Paulo, a diretoria aproveita esse tempo aqui, colocar ainda em prática alguns pontos que ainda tem de discordância. O staff do jogador está no Brasil, evidentemente, para resolver isso. Então essa semana pode ser uma semana de acerto, né? De acerto de conversas ali, de ajustar alguns pontos.
Existe uma possibilidade de você encaminhar? Claro que existe. Mas o São Paulo trabalha cautelosamente. Ainda existe um ano de contrato, mas é claro que o São Paulo quer resolver isso, não quer se arrastar, não quer fazer com que isso vire uma novela. E o Arboleda, claro, evidentemente, dando toda a possibilidade de uma renovação de contrato. Quer renovar. Tem ali a prioridade do São Paulo. Olha o mercado? Claro. De repente esgotarem todas as possibilidades com São Paulo, naturalmente olha o mercado. Sabe das propostas de fora, do mundo árabe? Sabe. O jogador nesse momento e seu staff analisam, né? Eles analisam tudo que vem. Então essa semana vai ser uma semana também que ele vai colocar o seu condicionamento físico para de repente estrear contra a Portuguesa no fim de semana no estádio do Morumbi, né? Diante de sua torcida. Claro, evidentemente aproveitando para ter essas conversas e de repente alinhar ali as questões que ainda faltam nessa negociação, nessa proposta que o São Paulo já fez de renovação de contratos. Vocês querem Arboleda renovando? Deixem seus comentários. Quero fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo para te explicar se o tricolor economizou ou está gastando mais com sua folha salarial na comparação com o ano passado. Importante contar que foram várias as saídas. Eu listei aqui 13 jogadores. Alexandre Pato, Erisson, David, Caio Paulista, Beraldo, Felipe Alves, Rai Ramos, Valse, Pedro Vilhena, Thiago Couto, Léo Silva, Thales Costa e Gabriel Neves. Ainda deve sair mais gente. Apenas 4 contratações, pelo menos até o momento. Eric, Luiz Gustavo, Bobadilha e Ferreira. Apesar da diferença gigante a favor de saídas, posso dizer que a folha salarial do tricolor hoje é mais alta. Vou te explicar os motivos. Tem uma comparação importante também que eu esqueci de fazer. A nova comissão técnica é bem mais barata do que a anterior. Vale a lembrança de que Dorival Júnior ganhava R$1.200.000 por mês, o Carpini chega para ganhar na casa dos 500 mil. Então são R$700 mil de economia. Só que os jogadores contratados são mais caros. Por exemplo, Ferreira e Luiz Gustavo chegam para ganhar na casa dos R$700 mil por mês. O Eric um pouco abaixo dos 500 mil e o Bobadilha mas mais ou menos com a mesma cifra. Só que aí vale a lembrança de que o São Paulo precisou fazer reajustes em atletas que já estavam no elenco. Lucas Moura, por exemplo, saltou de 1 milhão para R$1,5 milhão. O Rames Rodrigues, da mesma maneira, tinha vencimento de 1 milhão, passou a R$1,5 milhão. Isso já estava previsto no contrato do Rames. O novo acordo com o Lucas lhe garantiu aumento. Houve também renovações salariais com reajustes para Luciano, para Alisson, Wellington Rato, Pablo Maia. É por causa disso que hoje a folha salarial do São Paulo saltou de mais ou menos R$16 milhões por mês para algo na casa dos R$17,5 milhões. Um aumento já esperado, aguardado pelo São Paulo, que pretende, com a força da Libertadores da América, com participação em Copa do Brasil, ter um elenco ainda mais forte, um lateral esquerdo e um centroavante. São as prioridades do momento. Prometo ficar de olho nessas novidades e qualquer coisa conto pra vocês, tá bom? Pessoal, hoje é São Paulo e Mirassol, né? O São Paulo, entre os grandes pra mim, acho que não tem dúvidas que foi a melhor estreia. Mas hoje já começa a pegar um adversário perigoso. O caso Moura não viajou, foi, né, fica em repouso. E aí fica a expectativa para quem vai tomar o lugar do jogador. Acho que o São Paulo deve seguir meio parecido com o que atuou contra o Santo André, com Rafael, Igor Vinícius, Alan Frango e Diego Costa, Wellington, que não tem reserva para ele, né? Pablo Maia e Alisson, Luciano, e aí fica a dúvida. Se vai jogar Rato e Ferreirinha, se joga Eric e Ferreirinha, se joga até Galopo, e aí com Ferreirinha e Eric, e no ataque o Caleri. São essas as questões mais ali na frente. E vamos ficar de olho. Mas ainda assim um time forte. Eu gostaria de ver o Galo, para ser sincero. Mas os que entrarem a gente sabe que vão dar conta do recado. E entraram bem no segundo tempo contra o Santo André. Vamos ver começando o jogo. Bons nomes. O Nicolas até chegou a falar de aumento da folha salarial. Mas você vê por esses nomes que valeu a pena. Eu acho que vai valer a pena. Você enxugou um pouco o elenco, mas você trouxe mais qualidade, você tem mais opções. Então, a gente não tá nem falando de Michel Araújo, Rafinha, Arboleda, Rames Rodrigues, o Nestor que tá machucado. Olha quanta gente boa ainda que tá fazendo falta. Então, a expectativa é boa. Sabe-se que o cara, normalmente o time que termina em primeiro é o campeão do Campeonato Paulista. Eu digo pra vocês que pra mim não é a prioridade, mas se vier título a gente aceita. Então tem que aproveitar o início da temporada. O Carpini também não é bobo, sabe que vem uma pressão muito grande sobre ele, então as vitórias minimizam isso, né? Porque a partir da primeira derrota vem a pressão por falta de experiência, por nunca ter treinado no time de Série A e tudo mais. Então é isso, eu acho que o São Paulo vai com uma boa equipe para o jogo de hoje e vai de avião, meu amigo, vai de avião, isso mesmo. Não é só o Palmeiras da Liga que tem avião, não, brincadeiras à parte.
São Paulo fechou um contrato com uma empresa de voos fretados, a Cireral. Então agora o São Paulo terá o voozinho fretado dele lá para os jogos aí fora de casa. Bacana informação. Eles fizeram aí os custos, aí fizeram e tal. Vai reduzir em quase 25% os custos de logística, porque aí o São Paulo não precisa ficar no hotel lá, virar um dia no hotel na cidade, e depois do jogo já volta direto para a capital e tal. É um Boeing 737 no momento. E futuramente você pode até botar patrocínio no avião. Que beleza, meus amigos. Então agora o São Paulo também tem avião. Então os jogadores foram confortavelmente lá para o jogo de Mirassol. E, bom, mais uma boa notícia, mais uma parceria fechada pela gestão Júlio Casares. Quem diria, hein? Legal, São Paulo avançando aí nos processos, não só dentro de campo, quanto principalmente fora de campo, né? Então é isso, é o São Paulo que fica aí a gente na expectativa para o jogo de hoje. Esperamos que seja na qualidade que a gente viu contra o Santo André, talvez um pouco melhor, mas a gente sabe que o adversário é bem melhor que o Santo André, né? Ficaremos de olho. Para fechar aqui, o mercado do São Paulo está em aberto, a gente já sabe disso há muito tempo, que o São Paulo ainda busca um reserva, uma sombra para o Caleri, um reserva, uma sombra para o Wellington, que são duas posições que você não tem, porque se os caras machucarem vai ser um Deus nos acuda, a verdade é essa. Então, até o momento não tem nomes, até porque é difícil encontrar nomes para essas posições. Então, assim, não fico muito abismado aí se São Paulo não conseguir nenhuma reposição, mas a questão é quem jogará nessas posições, né? Acho que o caso do Wellington, a gente já viu o Michel Araújo, e tem o Patrick Cantos lá, que não é muito, né, confiável, mas fazer o quê? E no ataque, no último jogo entrou o Juan no lugar do Caleri, né? Que é o que vinha acontecendo ano passado, né? Tem a teoria aí de tentar o Nicão pro lugar do Caleri, que o Rogério Ceni, se eu não me engano, já fez isso. Mas é arriscado, né? Mas, bom, é o que o São Paulo tem, pelo menos a gente fala de nomes aí que normalmente o torcedor do São Paulo já conhece, né? Goste ou não goste. E para fechar, lógico, o caso do Arboleda, o que o Arboleda quer renovar, eu acho que meio que tá na cara, tá em casa, por mais 2-3 anos de contrato aí, pra sair de 10 anos do clube, e sabe que tá no São Paulo, e no momento, principalmente agora, e que passou pelo período de vacas magras, agora que a coisa tá ficando boa, eu acho que, bom, ele quer, né? Agora, se no meio do ano vier aquela proposta, São Paulo não tiver fechado com o jogador lá das Arábia, meu amigo, aí realmente é difícil fechar, porque o cara já é todo enrolado com dinheiro. E aí vem uma proposta dessa, mas até o momento não há. Então o São Paulo tem que aproveitar o momento para fechar o quanto antes com o jogador, não deixar essa história se alongar. Porque é um zagueiro que carrega a defesa, vamos ser sinceros, né? Não que os outros não sejam bons zagueiros, até que o São Paulo tem bons zagueiros, mas acho que do nível da Arboleda ali, nenhum deles chega nem no dedo mindinho. É um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro, talvez atrás apenas do Gustavo Gomes. E é isso, cara. Eu acho que tem que sim, seria um reforço, mais um. E quando o Nicola fala das renovações, além das contratações, são reforços. Luciano, Pablo Maia, Alisson, Caleri, Lucas. E aí na vinda dos 4 jogadores, acho que São Paulo se movimentou bem. E você também tem que lembrar, tem outros 3 reforços, né? Que é o Igor Vinícius, que não jogou no passado, o Ferrarese, que está no banco de reservas, e o Galopo, que já entrou. Então, assim, o São Paulo, acho que entra em 2024, bom, promete. O São Paulo manter dentro de campo o que fez em 2023, com, claro, melhores atuações e resultados fora de casa, né? E o primeiro desafio é hoje, às 19h30, contra o Mirassol. Então é isso, pessoal. Sou Marcelo Mazorra, do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas, as notícias, as novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. E se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixa aquele likezão, tá ok? E também deixe no comentário aí o seu palpite pro jogo de hoje, tá ok? Saudações de cores, uma ótima terça-feira a todos e valeu! Aí pessoal, eu tô aqui com a minha conta da Monetize aberta, tá? Os gráficos de venda. Tô aqui também com a minha conta da Hotmart aberta. Vou dar uma atualizada aqui para você ver. Vou clicar aqui no dia 1º de abril ou dia 28 de abril. Vou clicar em aplicar e também em filtrar. Veja que dá para fazer muita coisa, né? Se você aplicar técnicas de YouTube, tá? Esses vídeos do YouTube, a maioria deles eu nem apareço e dá para ter um resultado legal. Nos últimos 28 dias, esse aqui é o meu saldo, que eu ainda não fiz saque.
Então eu vou deixar o link embaixo agora do meu treinamento, onde eu estou ensinando muitas pessoas a conseguirem iniciar nesse mercado em vídeos no YouTube sem precisar aparecer, tá bom? Passa lá, faz a sua inscrição, eu te espero lá na área de membros. Valeu!